Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, e deixa eu te explicar algumas coisas. Nós estamos num momento importante e único da igreja, e hoje nós vamos fazer uma unção com óleo, que é uma oração de consagração de todos os que foram ao retiro e de todos os que não foram no retiro, de forma que todos da igreja sejam ungidos, marcados e abençoados com esse ato profético, com esse movimento que é bíblico, e eu vou explicar isso para você, e que tem a ver com aquilo que é liberado da parte de Deus para as nossas vidas. Então, Gálatas capítulo 5, versículo 16, está escrito o seguinte: por isso digo, vivam pelo Espírito, e, de modo nenhum, satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Quem não faz o que deseja é aquele que tem o Espírito Santo de Deus. Então, uma das coisas que eu preciso explicar para você, que viver pelo Espírito significa não fazer aquilo que eu desejo fazer. Significa que agora eu tenho um desafio de mudar a minha mentalidade, para não fazer as coisas que eu quero fazer, que naturalmente eu sinto falta, que naturalmente eu tenho vontade de fazer. É através desse movimento de dizer não ao próprio impulso, ao próprio desejo, que você vai potencializar, ou você vai, de alguma maneira, aumentar a ação do Espírito de Deus na sua vida. Então existe um Deus, amém, queridos? Esse Deus, ele é real, esse Deus, ele é vivo, esse Deus, ele fala, esse Deus, ele interfere e interage em nossas vidas e conosco, e esse Deus, ele tem uma maneira de se relacionar conosco, que é através do Espírito Santo, amém? Aleluia! Porém, nós vivemos no mundo natural. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, por favor, abra lá, capítulo 2, versículo 7, você vai entender que desde sempre nós fomos feitos e criados para essa terra, para esse mundo, para esse lugar que Deus fez para nós, para mim e para você. Então Deus fez o céu, fez a terra, fez separação entre a parte seca, colocou o sol, colocou a lua, colocou tudo, pegou o pó da terra, fez o homem, né? E Deus olhou aquele boneco e falou: eu quero que ele seja mais, eu quero que ele tenha a minha semelhança, que ele tenha a minha imagem. Então o que Deus faz? Ele sopra. Gênesis capítulo 2, versículo 7, está escrito o quê? Está escrito assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou ser vivente. Imagine a cena: um boneco de barro que não tinha vida. Um boneco, como um brinquedo de criança. E Deus vem e sopra sobre esse brinquedo, sopra sobre aquele boneco. E a partir daquele sopro, então, de alguma maneira que nós não compreendemos e que é um limite para nós, aquele pedaço de barro que foi moldado, esculpido por Deus, agora ele se torna um ser vivente. Ali nasce o corpo, a alma e o espírito. O corpo é o pó da terra que foi transformado, moldado, preparado, e dali nasceu o corpo do homem, o nosso corpo. O espírito do homem, ele é resultado do sopro de Deus, do próprio espírito dele. Então Deus sopra do seu espírito, e aí então o homem agora passa a ter o espírito do homem. E a alma? A alma, ela é a consequência do sopro do espírito de Deus, que criou o espírito do homem com o corpo do homem. Por isso que o texto fala que Deus soprou e o homem passou a ser, ou se tornou, alma que vive, alma vivente, alma que tem vida. Então a alma é algo nosso, feito para esse tempo, para esse mundo, para esse lugar onde nós estamos. E a alma, ela vai de alguma maneira acabar ou morrer. Por isso que em Apocalipse a gente lê, né, haverá um novo céu
e a nova terra, as primeiras coisas já passaram, tudo já se fez novo, não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, não haverá mais estas emoções que tanto nos fazem mal. Nós viveremos pelo Espírito de Deus e seremos, de fato, transformados a exatamente imagem e semelhança dele, como éramos no estado original, antes do pecado entrar no mundo. Quando o pecado entrou no mundo, o pecado afetou o nosso corpo, por isso envelhecemos e morremos. O pecado afetou a nossa alma, por isso choramos, nos entristecemos, nos deprimimos, nós ficamos arruinados, arrasados, e ficamos mal. E a alma arruinou ou atrapalhou ou trouxe a morte para o nosso espírito. Por isso, ao invés de nos mantermos diante de Deus, que é a vida, nós agora nos afastamos da vida. Pelo contrário, ao invés de ficar perto de Deus, fugimos de Deus. Né? De alguma maneira, nós nos escondemos de Deus, que foi o que Adão fez. Então, o pecado, quando ele entrou no mundo, ele trouxe destruição para o corpo, para a alma e para o espírito. E esta destruição, ela só será totalmente derrotada e só será totalmente vencida quando o nosso corpo ele for transformado no corpo celestial, quando a nossa alma ela for restaurada e agora adequada ao formato daquilo que é a nosso corpo celeste. A transformação da nossa alma só virá quando o nosso corpo for transformado. Afinal de contas, a alma é resultado do sopro de Deus com o corpo da terra. Então, quando chegarmos no céu com um novo corpo, haverá uma nova alma, não haverá mais pranto, nem choro, nem lamento, e o nosso espírito estará apto ou aprovado para estar diante da presença de Deus. Porém, enquanto nós vivemos aqui nessa terra, que foi marcada, que foi caída, que foi de alguma forma destruída pelo pecado, esse movimento que aconteceu do pecado nos afastou da presença de Deus, de alguma maneira nos destituiu da glória de Deus, e é por isso que está lá em Romanos, né, capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Quando isso tudo for, de fato, restaurado nos céus, nós veremos como Ele é, seremos como Ele é e teremos a imagem e semelhança de Deus. Agora, cabe para a gente viver aqui na terra. Por quê? Se Deus não quisesse que a gente vivesse na terra, Ele já teria nos levado. Mas Deus nos permite ficar aqui. Amém? Você está aqui, amém, querido? Você está vivo, amém? Então, vamos lá. Qual é o objetivo da igreja? O objetivo da igreja, o objetivo da MIPAV, é a visão da MIPAV, é transformar pessoas em verdadeiros e frutíferos discípulos de Cristo Jesus. O objetivo da igreja, o objetivo único da igreja é a transformação. Repita comigo, transformação. Então veja, evangelho sem transformação não é o evangelho de Deus. Evangelho sem atualizar ou, de alguma maneira, revalidar o que Deus havia feito no início, não é o evangelho verdadeiro. Portanto, entenda, por que a igreja ela prega a palavra? Para que eu e você sejamos transformados. Transformados em quê? Transformados de volta na imagem e semelhança de Deus, que nós perdemos quando o pecado entrou no mundo e nós nos tornamos pecadores. Acreditamos e sabemos que Deus é o dono da vida, amém? Você entende isso? Você diz amém a isso? Deus é a vida, aleluia? Mas nós ficamos separados, destituídos de Deus. E quanto mais distantes de Deus, menos vida nós teremos. E então a igreja, ela tem essa missão de gerar ou promover, através da palavra, a transformação. Qual a transformação? A transformação naquilo que nós éramos antes. A transformação daquilo que nós perdemos através do pecado que entrou no mundo. A transformação que agora nos tira do império das trevas, do efeito do pecado, da condição que o pecado trouxe para nossas vidas e nos devolve ao estado original. Isso é religião, nos ligar de novo a Deus, porque fomos desligados. Evangelho sem transformação não é evangelho.
Evangelho que a vida não muda, não é evangelho. Evangelho onde os nossos jeitos de falar, onde o nosso jeito de vestir, onde o nosso jeito de ser não muda, não é evangelho. E aí, é por isso que nós temos tanta dificuldade quando alguém que se propõe a subir o púlpito da igreja, a pegar o microfone da igreja, a representar a igreja de uma forma pública, seja online ou seja aqui presencial para os irmãos, temos uma dificuldade grande quando essa pessoa, ela mostra, ela representa, ela expõe indícios claros de uma não transformação de vida. Seria um absurdo alguém que prega transformação não ser transformado. Você entende por que é importante a vigilância com mídias sociais, com o que você fala, com o que você diz, com quem você é? Não é por uma obrigação. Se for por obrigação, se for porque a igreja te impõe isso, acabou, não é evangelho. É seita, é obrigação, é alguma coisa que te oprime. Não, mas quando você, de boa vontade, entende que você foi criado à imagem e semelhança de Deus, que o pecado entrou na sua vida, que o pecado fez você se afastar de Deus, ser destituído da glória de Deus, e aí você vem para Jesus e pede: Jesus, me transforma de novo naquilo que eu era e que eu perdi. Então é difícil ou impossível alguém que tem essa boa vontade não ter indícios, não ter frutos que testifiquem que essa pessoa tem uma vida transformada. Amém? Estamos juntos, querido? Então, é pelos frutos que a gente conhece quem a gente é. É pelo que eu faço que eu conheço quem eu sou. É por aquilo que sai de mim que eu identifico aquilo que eu sou. Então, se eu não tenho uma vida transformada, não me preocupo em ter uma vida transformada, não vigio em que me vejam uma pessoa transformada, aconteceu alguma coisa muito grave aí comigo. Eu não estou me aproximando do Espírito da verdade. O Espírito da verdade, ele me mostra a verdade. Jesus me chamou para ele para ser transformado, para viver uma nova vida, para ser uma pessoa que naturalmente eu não quero ser, porque o pecado me atrai, o pecado me seduz, como Eva e Adão. Eu vejo o pecado, acho ele agradável, desejável, eu quero ele, mas agora o Senhor me chamou para perto, o Senhor me cobre a nudez, e o Senhor me fala: olha, vem para perto de mim, e eu levanto a mão, eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador, eu me batizo e agora eu chego para perto de Jesus. Então é impossível que alguém que chega para perto de Jesus não tenha a sua vida transformada. É impossível. É por isso que quem aceita Jesus não tem os mesmos amigos que tinha antes, não tem as mesmas práticas que tinha antes, não tem a mesma vida que tinha antes. Por quê? Porque se aproximou para Jesus. Agora, calma lá, chega junto comigo aqui. Se eu chego junto para Jesus, os meus amigos vão embora, e se eu me afasto de Jesus, o que acontece de novo? Os meus amigos antigos voltam todos. Isso serve também no mundo espiritual. Porque quando a Bíblia fala que quando o inimigo ele é repreendido na vida de uma pessoa e aquela pessoa é liberta, aquele inimigo fica rodeando, procurando, fica uma brecha, e se ele, ao encontra a casa limpa, arrumada, ele não só volta como traz com ele, mas 7 inimigos piores do que aqueles, 7 demônios piores do que aqueles que ele é. Encontrei um trouxa. Então presta atenção. Porque se Deus não nos levou ainda para ter o nosso corpo definitivo, não nos levou ainda para ter a nossa alma transformada, não nos levou ainda para a presença dele, é que nós temos um papel aqui nessa terra. Temos um propósito aqui nessa terra. Por isso que o propósito do ministério Palavra da Verdade é transformar pessoas. Igreja que não transforma pessoas não é igreja. Evangelho que não incita ou de alguma forma provoca a transformação, não é evangelho. Palavra pregada no púlpito que não tem a ver com transformação de vida, não é o que Deus quer para a sua vida. Então preste atenção, cuidado com as palavras que têm a ver mais com aquilo que você quer. Por quê? Porque a carne milita contra
Aí complica, porque se eu, em nome do Espírito, busco satisfazer a tua carne, há o espírito do engano, e não é o espírito da verdade. Estamos juntos? Amém? Aleluia! Todos nós queremos. Esses 2 dias que passaram, eu me tranquei numa casa, fiquei comendo, bebendo e dormindo. Todo mundo quer isso. O pessoal da antiga, não vou citar aqui as pessoas mais velhas, mas existia um seriado antigamente que dizia Guerra Sombra e Água Fresca, porque os caras iam para a guerra para não fazer nada, para ficar o tempo todo comendo, bebendo e se divertindo. Alguém lembra disso, não? Guerra Sombra e Água Fresca. Alguém viu esse seriado? 1, 2... Não, esse é antigo mesmo. Guerra Sombra e Água Fresca. Era tudo soldado safado. Tudo soldado que queria qualquer coisa, menos lutar. É como nós. A nossa natureza é, eu quero um evangelho que me ajude a descansar. Eu quero um evangelho que me ajude a conquistar. Eu quero um evangelho que me ajude a vencer. Eu quero um evangelho que tire os meus problemas. Eu quero um evangelho para satisfazer a minha carne. Mas a carne e o espírito não militam um contra o outro? Suspeite. Suspeite. Ou, usando o termo bíblico, vigie. Vigie. Quando o evangelho for algo muito aprazível ao seu natural. Porque o que é espiritual é antagônico àquilo que é carnal. É necessário vigilância. Porque se aquilo que eu venho para a igreja buscar não me produz uma transformação, não produz em mim uma mudança de comportamento, de atitude, irmãos, eu não estou errado em afirmar que todos os aborrecimentos que eu tive com as ovelhas da igreja, essa aqui, que eu pastorei já há 20 e poucos anos, tem a ver com uma mensagem que incita transformação de vida. Quem não quer ser transformado se irrita, se aborrece, se chateia, se ofende, não gosta, implica, traz para o pessoal como se fosse uma coisa do Ângelo. Aí nem é mais pastor, é para o pessoal. Mas a mensagem tem que ser a mensagem da transformação. Porque se não for a mensagem da transformação, não é a mensagem da verdade. E a transformação, ela vem através da perspectiva daquilo que você pode enxergar, para que a sua cegueira acabe. Porque o pior cego é aquele que não enxerga. Então, antes de você falar, eu enxergo, eu vejo, vigia. Fica atento. Ah, mas eu estou na igreja. Ok. O livro de Apocalipse também fala de uma igreja cheia de crentes e que não enxergava nada. Era cego, era pobre e eram nus. Cuidado. Tem gente dentro da igreja que acha que vê. Eu sugiro que compres para ti colírio. É o que está no texto bíblico. Compres para ti, para que veja. Colírio. Tem alguma coisa no teu olho que você acha que não precisa sair, que você acha que está arrebentando? Vigia. Porque existe um fenômeno que acontece, que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós enxergamos quem nós somos. Então, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais pecado eu percebo na minha vida e mais indigno eu me sinto diante do Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo declara, eu sou um miserável. Não é porque ele não era espiritual, é porque ele é espiritual. Então, eu posso afirmar que um dos problemas dos não espirituais é afirmar que são espirituais. Quanto mais você se sente espiritual, mais ligado em Deus, isso representa que você é menos espiritual, você é menos ligado em Deus. Porque quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu vejo quem sou, mais eu vejo a miséria da minha alma, mais eu vejo a dificuldade do meu coração, e mais eu entendo que eu preciso de Deus, e mais eu declaro, Espírito de Deus, enche esse lugar, é o clamor da tua igreja, eu quero mais de ti, mais do teu amor, mais da tua graça, mais do teu perdão, mais da tua unção, eu preciso de mais do Senhor. E aí, como nós nos enganamos a respeito dos nossos olhos,
né, a respeito daquilo que nós somos, a respeito da nossa espiritualidade. Então Deus deu uma dica para a gente. Dá uma olhada no que você produz. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dá uma olhada lá no que você produz. O que diz lá em Gálatas capítulo 5? Vamos lá. 16. Gálatas capítulo 5. Não é Efésios, é Gálatas. Está escrito: por isso digo, vivam pelo Espírito, sinal de que não estão vivendo, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, sinal de que estão satisfazendo. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito, um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Agora dá uma olhada no verso 19, por favor, bota na tela aí. Você faz alguma dessas coisas? As obras da carne são manifestas. 2 pontos. Imoralidade sexual. Está falando contigo? Impureza. Está falando contigo? Libertinagem. Depois pergunta para a pastora Marisa o que é libertinagem, que é coisa para show. Idolatria. Está falando contigo? Feitiçaria. Está falando contigo? Ódio. Facções. Inveja. Embriaguez. E orgias. Está falando contigo? Se você disse que não está falando contigo, é porque você se sente uma pessoa espiritual. Isso significa que você está longe de Deus. Entendeu? Sabe por quê? Porque você está na carne. Você não morreu ainda. Você não teve seu corpo transformado. Você não nasceu de novo no novo céu e na nova terra que o Senhor permitiu e planejou para cada um de nós. Então, a sua luta, ela é constante. Você pode estar bem hoje, mas vai estar bem amanhã. Você pode estar bem depois de amanhã, mas vai estar bem daqui a 15 dias. Portanto, deixando para trás as coisas que ficam, prossiga para o alvo da soberana vocação, que está em Cristo Jesus. Agora, não diga que eu não faço isso, que eu não sou esse tipo de gente, que eu não pratico essas coisas. Sabe por quê? Porque senão você pode estar cego. A Bíblia sugere que você compre o colírio para os teus olhos. Então preste atenção, porque se você está na carne, a carne está em você, é uma briga intensa. É por isso que Paulo fala: eu sou um miserável, quem me livrará deste corpo, dessa carne? A sua vitória está no céu, querido. A sua vitória está no céu. Entendeu por que a igreja não pode apontar o dedo ou culpar pessoas que pecam? Por quê? Porque todos pecaram. Porque Deus nos encerrou a todos debaixo do pecado, para usar de misericórdia para com todos nós. Todos pecamos. Então não entenda a igreja como um lugar de gente que acusa. Então, peraí, eu já entendi. Então, já que eu sou carnal, eu vou deixar a coisa fluir e eu vou ficar carnal desse mesmo jeito e deixa pra lá. Entendi, pastor. Eu não consigo mudar a minha vida. Então tá tudo tranquilo. Que bom, então, que eu agora não me sinto mais culpado, não me sinto mais com peso. Vamos pecar, então, é isso? Como permaneceremos nós no pecado? Nós que para esses pecados nós morremos. Como permaneceremos no pecado? De maneira nenhuma. Isso não está em Romanos, capítulo 6, versículo 1? Permaneceremos no pecado para que superabunde a graça de Deus? De maneira nenhuma. E é essa briga que a gente tem. As obras da carne, elas são manifestas e você vai se encontrar nelas. E se você ainda não se encontrou, é porque você ainda não olhou direito. Agora, também tem as obras do Espírito. Mas não espere ter obras do Espírito, ou frutos do Espírito, ou conclusões na sua vida do Espírito. Não espere que o Espírito frutifique numa árvore que não é de acordo com a sua semente. Acaso, ontem eu fui no supermercado com a Drica de tardinha de noite, e aí tinha lá uma bancada de manga, uma manga enorme. Do lado da manga tinha alguma outra fruta, que eu não lembro, banana. A banana com cheiro nenhum, a manga com aquele cheiro enorme, um cheiro profundo. E imediatamente eu lembrei, nós somos o bom perfume de Cristo. Não espere que você, sendo uma bananeira, vá dar mangas.
Não espere que você, sendo uma mangueira, vá dar fruto. Banana. Então, por isso digo, Gálatas 5,16, por isso eu digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão aos desejos da carne. A carne vai te buscar, a carne vai te chamar. Não é assim que a canção diz? Todo dia o pecado vem e chama. Mas eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Você pode dizer isso? Eu escolho Deus. Essa é a nossa luta. E é nessa luta que se estabelece o processo de Deus, do Espírito de Deus em nossas vidas. E é nessa luta que nós passamos ao invés de produzir segundo a carne, nós escolhemos Deus, vamos começar a produzir segundo o Espírito. E os frutos do Espírito são, 22, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não tem limite. Então, quem pertence a Jesus crucificou a carne. Ou seja, está matando, está crucificando o quê? A imoralidade, a impureza, a libertinagem, a idolatria, a feitiçaria. Está matando isso. E na proporção que eu mato isso, nasce o fruto do Espírito. Na proporção que eu mato a carne, multiplica o fruto do Espírito. Então não espere transformação de vida, que vem pelo Espírito da verdade, sem morte da carne. Amém? Eu vou repetir. Não espere transformação de vida ou que saiam frutos do Espírito sem que você faça morrer, pois, a sua natureza carnal. Vira para o teu irmão e fala o seguinte, ó, você tem que matar a carne. E, infelizmente, ninguém gosta de fazer isso. A gente gosta de churrasco. A gente gosta de limonada com bastante gelo. A gente gosta de sorvete do Ailton. Não é qualquer um, não. A gente gosta de ar-condicionado. A gente até foge do vento dele porque ele está ficando rouco, mas a gente gosta dele. A gente gosta de conforto, de prazer. A gente gosta de sorriso e não de más notícias. A nossa carne gosta disso. Sabe por quê? Porque nós passamos a querer ser exatamente iguais a Deus, achando que nós somos os detentores da vida, como se aquilo que fizéssemos produzisse em nós a vida, como se aquilo que saísse de nós fosse responsável em gerar a vida. E aí vem o Ministério Palavra da Verdade e fala para você que o objetivo da igreja é transformar a sua vida. Só em dizer isso, a mensagem da igreja, ou a visão da igreja diz que você não é o que deveria ser. Você tem que ser transformado. Você tem que ser transformado. Você tem que ser transformado. Logo, você não é o que você é. Depois procura na Bíblia se isso está certo ou se isso está errado. Pois ainda não somos o que haveremos de ser. Agora a gente vê em parte. Quando estivermos no céu, quando estivermos na presença de Deus, então veremos face a face. Então a tua carne, que foi o molde feito pelo barro, o teu espírito, que foi soprado por Deus para ser a imagem, a semelhança dele, e a tua alma, que é o resultado desse impacto do Espírito de Deus no teu corpo, eles foram afetados pelo pecado. E esse afetar pelo pecado te deixou com um desejo desenfreado para as coisas da própria carne. Trouxe em você apetites carnais, trouxe em você prazeres da carne, trouxe para você decepções no coração, trouxe para você mágoa, rancor, falta de perdão, trouxe para você esse tipo de situação onde você tem limite, onde você não se flexibiliza para poder viver bem com seu irmão. O pecado trouxe isso. O pecado te torna uma pessoa intransigente, endurecida, chata. Só que tanto a alma, quanto a tua carne, quanto o teu espírito, que naturalmente estão afastados de Deus, agora eles têm uma esperança. E a esperança é Cristo Jesus. A esperança de vida eterna é Cristo Jesus.
E é nessa esperança que nós vivemos. Por isso é que nós, os que temos o desafio de viver uma vida transformada, lutamos contra a carne, lutamos contra a natureza, lutamos contra a nossa natureza humana, carnal e normal que nós temos. Então presta atenção, as obras da carne são naturais e elas vêm através do nosso corpo, pela nossa alma, pelo nosso desejo, e mantêm o nosso espírito afastado da presença de Deus. Vamos repetir? As obras da carne nos mantêm afastados da presença de Deus. São naturais, é o que nós queremos. Então, quando você se levanta para vir para a igreja, isso é antinatural. Quando você para ler a Bíblia, isso é antinatural. Quando você escolhe orar, isso é antinatural. Quando você perdoa alguém, mesmo que essa pessoa tenha te magoado, isso é antinatural. Aí você estará sendo espiritual. Então, por que as coisas do Espírito me dão prazer? Onde é que está a vantagem em ser do Espírito? João 6,63. É o Espírito que dá vida. É o Espírito que dá vida. É o Espírito que dá vida. Logo, o que tira a minha vida é quando eu não luto contra as obras da carne, é quando eu dou vazão aos meus interesses naturais, é quando eu não faço morrer a minha natureza normal, natural, humana. Porque quando eu vou para Jesus, eu tenho que fazer morrer minha natureza humana. Pastor Lúcio leu o texto aqui de João, capítulo 14, que está escrito claramente que só serão amigos de Jesus aqueles que fizerem aquilo que ele ordena, aquilo que ele manda, aquilo que ele determina para as nossas vidas. Ele manda, eu obedeço. Ele é Senhor, eu sou servo. Alguém falou pede aí, mas deixa eu corrigir você. Se você entende que Jesus te pede alguma coisa, você entende que você não é servo, amém? Ok, porque se eu sou servo, eu não preciso que o meu Senhor me peça. Eu vou lá e obedeço. Alguém trabalha aqui? Alguém tem chefe aqui? O teu chefe te contrata e fala, olha, você tem que pegar esse saco rosa e botar ali. Aí o teu horário de chegar aqui é 9 horas, você tem que botar 90 sacos rosa daqui, ali. Beleza, beleza. Combinado, combinado. Você fazendo isso, você vai receber. Tá bom, tá bom. O chefe vai embora e deixa lá o trabalho para você. No dia seguinte, chegou na hora, legal. Chegou atrasado, já vai tomar, uma advertência. E aí você pega, coloca um saco ali e depois fica brincando no celular e ignora. Depois vem o seu supervisor, o seu chefe fala, mas você não vai colocar os sacos ali, não? Ele vai dizer, por favor, coloca, por favor, estou precisando muito. Ele vai dizer isso para você, o chefe vai dizer isso para você. Eu estou te pedindo, coloca lá. O chefe vai falar o quê? Ô campeão, ô meu irmão, igual o carioca fala, né? Meu irmão, se tu não botar o saco lá, não vai dar para tu ficar aqui não, cara. Aqui tem que trabalhar. Então o chefe não pede, ele manda. Claro que manda com educação, claro que manda com jeito, mas ele não pede, ele manda. E não é um favor que você está fazendo. É sua obrigação obedecer. Essa é a nossa relação com Jesus. Então vocês só são os meus amigos se fizerem aquilo que eu vos mando. O Senhor nos chama de amigos. Já não nos chamo mais de servo, mas é Ele que chama. Uma coisa é ser chamado, outra coisa é eu me sentir amiguinho de Jesus. Estamos juntos? Ele me chama, Ele me considera. A outra coisa é eu ficar abusado. Ir além dos meus limites do meu relacionamento, porque eu acho que ele é meu amiguinho. Cuidado com essa intimidade que faz com que você não entenda que Jesus Cristo é o Senhor do céu, da terra e o que está debaixo da terra. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, está sentado à direita do Pai, intercede por nós e todo o poder e autoridade estão diante deles, estão nas mãos dele. Ele foi o único que foi digno de abrir os selos e de tomar das mãos do diabo a chave da morte. Só Ele. Ele te chama de amigo, mas você se sente como um servo. Ele te chama
de filho, mas você se sente como alguém que foi resgatado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Essa é a beleza do Evangelho. Ele não abusa da autoridade que ele tem, então não abuse da não autoridade que você não tem. Isso vai atrapalhar o seu relacionamento com Jesus. Ah, mas eu sou amigo dele. Ok, então faz o que ele manda. Ou seja, eu vou obedecê-lo não porque ele manda, não porque ele determinou. Eu vou obedecê-lo porque ele é meu amado. É porque eu quero obedecê-lo. É por isso que lá no Antigo Testamento tinha uma expressão muito antiga, quando chegava o ano do jubileu e o escravo tinha o direito de ganhar a sua liberdade, e ele falava, não quero ir embora não. O Senhor é um dono muito bom para mim. O Senhor é o melhor patrão que eu já tive. Eu quero ficar aqui. Eu tenho tudo que eu preciso. Eu faço as ordens com o maior prazer. Então, era feita uma cerimônia e aquele escravo ia na porta do umbral, metia a orelha lá, né? Fique em paz, você que se sente um orelhão, amém? Você que acha que tem um orelhão, antigamente o pessoal puxava a orelha e pau, furava a orelha. E é por isso que o texto bíblico diz, as minhas orelhas furaste. Depois pesquisa aí onde é que está escrito isso. Porque quando o escravo dizia, esse patrão é meu amigo, eu gosto de obedecê-lo, eu tenho prazer de estar com ele, é melhor estar aqui, eu faço porque eu quero e não porque eu sou obrigado. Então a mensagem da igreja é essa, é uma vida transformada, não porque nós somos obrigados à transformação, mas porque nós queremos a transformação. Então vigia. Vigia quando você mantém na sua mídia social, mantém no seu espaço público ou a representação da sua vida características de alguém que não foi transformado. Você não está agradando o seu amigo. Você não está servindo por prazer. Vigia quando você entende isso. Ah, a igreja obriga, a igreja é hipócrita. Vigia quando você abre a tua boca para falar mal da igreja do Senhor. Sabe por quê? Porque aqui ninguém é obrigado a fazer nada. Vigia, porque no Salmo diz, quem, Senhor, habitará no teu santo monte? Quem, Senhor, há de permanecer no teu santo lugar? Ah, o que é limpo de mãos e que é puro de coração. Então a igreja não é para qualquer um, porque a igreja é lugar para aqueles que querem, buscam, intencionam, desejam a transformação que vem pelo Espírito da verdade. Não é uma obrigação. Se você acha que é uma obrigação, é porque você ainda não entendeu o Espírito da verdade, ainda não entrou na tua vida, você ainda não entendeu que é melhor participar das coisas do Espírito do que das coisas da carne. É por isso que a gente canta, que ele cresça e eu. Entenderam? Então uma mensagem bíblica que não gera transformação na vida é uma mensagem comprometida. Até porque a Bíblia fala, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, a justiça de Deus, e todas as outras coisas serão. Então está sentindo falta de alguma coisa que está buscando pouco o reino de Deus. Essa é a mensagem da igreja. Essa é a mensagem da igreja. Então na tua vida, você vai viver nessa luta, nessa constante batalha, nessa oposição entre o que você de fato quer e entre o que você de fato deveria querer. Entre o que de fato o Espírito Santo de Deus joga como um sopro de influência na tua vida, contra aquilo que a carne, contra Satanás, jogam como sopro de influência na sua vida. E aí você precisa decidir, eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim. Eu não vou postar o que todo mundo posta, eu não vou fazer o que todo mundo faz, eu não vou dançar como todo mundo dança. Eu não vou viver como todo mundo é, eu não vou falar como todo mundo fala. Afinal de contas, mamãe já disse para mim, você não é todo mundo, meu filho. Meu pai também disse isso para mim, eu não sou deste mundo. Eu faço parte do mundo eterno. Então, não tem como alguém declarar-se amigo do Senhor se não está atento, preocupado ou vigilante em transformar a sua própria vida. Por isso que crente usa uma roupa que não atrai a sensualidade ou atrai os olhares carnais para o seu próprio corpo. Tá bom, queridos? Não é porque não pode. Pode, mas não quer.
Não é porque a igreja proíbe. Você faz o que você quiser, mas quem não quer sou eu. É minha escolha. Por isso que crente preocupa com a linguagem que sai da sua boca. Porque a Bíblia fala, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. Você fala o que você quiser, mas você se preocupa com isso. Por isso que crente não transa antes do casamento. Sabe por quê? Porque isso é fornicação. E quanto, porém, aos incrédulos, aos adultos, aos fornicadores, a parte que lhes cabe, não é no céu não. É no lago que arde com fogo e enxofre. Mas eu não vou para lá, eu vou para o céu. Então eu não vou ser um fornicador, não vou ficar na prática do pecado. É nesse sentido que a santidade e o Espírito Santo de Deus se encontram. Não tem como eu viver na presença de Deus sem a santidade de Deus. Aí é religião. Então, junto comigo, você entende que é por isso que o ser vivente, a alma, deve viver pelo Espírito Santo. Como diz aqui Gálatas 5,16. Vivam pelo Espírito. A alma, o ser vivente, deve viver pelo Espírito Santo, que regenerou o espírito do homem. E não, essa alma, e não ser dominada pela carne, que são os desejos naturais, que são os desejos do corpo, que acaba o desejo do corpo se associando com o espírito do homem caído, se associando com a alma, e todos eles lutam para fazer aquilo que eles acham que é o melhor para a sua vida, se tornando não semelhantes, mas iguais a Deus, determinando o que é melhor, determinando o que você tem que fazer, determinando o que você quer fazer. Então, crente é aquele que é dominado pelo Senhor. É aquele cuja vontade natural, ela é o tempo inteiro crucificada. Ou já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E aí você vai então pensar que a sua vida é para dominar o seu próprio corpo. É para continuar escolhendo as coisas de Deus. E graças a Deus que você, de um jeito ou de outro, você está aqui. E se você está aqui, você escolheu as coisas de Deus. Não, você pode dar parabéns para o seu irmão e diga assim, ó, parabéns, você está escolhendo as coisas de Deus. Parabéns, você está escolhendo as coisas de Deus. Você está aqui, querido. Você está escolhendo as coisas de Deus. Isso já é uma demonstração clara de que você quer Deus na sua vida. É um fruto. Porque o fruto natural é ficar em casa dormindo. O fruto natural é ir para a praia. É botar um chapéu. E quando o pastor Lúcio falou isso, eu imaginei aquele chapelão de americano, aquele chapelão mexicano, aquele sombrero, né? Eu não imaginei o chapéu de praia, eu imaginei o mexicano, não sei porquê, né? Esse é o teu natural, puxando-lhe uma água de coco geladinha, e ai do camarada que te vendeu o coco, que não te deu um coco gelado e doce. Isso é o natural. E o antinatural, ou o que é espiritual, é levantar, é se arrumar, é vir para a escola bíblica dominical, é se inscrever no curso de teologia básica, é sentar para ouvir um pastor falar, é ficar incomodado, é concordar, é não concordar, é ficar feliz, é ficar triste com o que está sendo dito com aquele irmão que está do teu lado, é cutucar o teu irmão e falar, está me cutucando com força, é levantar a mão e esbarrar, é ter esses disse-me-disse aí, esses negócios que acontecem dentro da igreja. Isso é antinatural, mas isso é viver pelo Espírito de Deus. Foi para isso que Deus nos chamou, para a gente ser cuidadoso com o que fala, com o que sai de nós, com aquilo que olham para a gente. O melhor espelho para a nossa vida não é o que nós vemos, mas são os olhos dos outros. É assustador, mas se você tiver coragem, faz uma enquete aí com uma meia dúzia de pessoas que convivem com você e pergunta para elas, quem eu sou? Ah, pastor, eu posso fazer isso? O que você vê em mim? Eu posso fazer isso? Eu acho que pode, porque Jesus fez. O que dizem os homens quem sou eu? Jesus nos ensinou que nós não somos capazes de nos enxergar com clareza. Mas quem nos enxerga é o próximo. Porque eu não nasci para mim mesmo, eu nasci para outro. Eu posso achar que eu sou uma pessoa espetacular, mas se você não acha, não adianta não. Eu posso achar que eu estou arrebentando. E Deus está falando para mim, compra colírio, meu filho. Compra colírio para os seus olhos para que veja. Se sobrar, compra ouro também, porque o teu ouro está fraco. E se der ainda, compra uma veste também, que a tua roupa está caidinha.
É o que está em Apocalipse. Então, às vezes, a gente acha que é uma coisa, mas a gente é outra. E aí vem o Espírito de Deus e clareia a nossa vida. Por isso que quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu vejo quem eu sou, mais o Espírito de Deus revela qual é a minha verdadeira natureza.